Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, nesse dia em que comemoramos a independência do Brasil, rezemos pelo nosso povo, para que, vivendo na justiça e na fraternidade, encontre a paz. Então, em mais um dia do mês da Bíblia, especialmente nesta liturgia, lembremos que é a tarefa dos discípulos ouvir e dar atenção à palavra de Jesus. Então, que nós possamos celebrar com alegria o chamado e a missão que Jesus nos dá, avançar com fé para águas mais profundas. Então, a primeira leitura está em Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 14. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 14. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então aqui, na primeira leitura, fala pra gente sobre a fé e a caridade, né, dos colossenses, a oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. E aqui ele fala: ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do Filho, no reino de seu Filho amado. Então, ele nos dá a redenção, o perdão dos pecados. Então, que nós possamos sempre louvar e glorificar a ele por isso, e que nós possamos produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. E aconteceu que, apertando a Jesus a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te a mim, que sou um homem pecador. Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca do peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, no Evangelho de hoje, enquanto cumpria sua missão de Messias Mestre, Jesus ensinava a partir da barca de Simão Pedro. Jesus ensina sempre as multidões do povo, a partir da igreja. Depois de ensinar, ele disse a Simão que avançasse para águas mais profundas e lançasse as redes. Pedro, Tiago e João sabiam da impossibilidade humana de se conseguir qualquer sucesso. Eram pescadores experientes, não pescaram nada a noite toda, que é o momento propício para aquela atividade.
Mas dando atenção à palavra de Jesus, tudo, né, se resolveu, né? Então, se a pescaria dirigida pelas próprias forças e pelo próprio entendimento for infrutífera, sob a ordem de Jesus, conseguiram pescar frutuosamente. Simão e os outros logo perceberam a maravilha da presença e da sabedoria divinas na pessoa de Jesus. Espantados, reconheceram sua condição frágil e pecadora. Jesus, porém, deseja que aqueles pobres pescadores se aproximem dele e se tornem pescadores de seres humanos. Especialmente no mês da Bíblia, nós precisamos nos perguntar: estamos atentos à palavra de Jesus ou preferimos ouvir outras vozes? Neste ano vocacional, estamos trabalhando em favor da nossa própria vocação e das vocações da nossa comunidade? Então, que a gente possa refletir essas questões, nessas perguntas, né? Que a gente possa refletir também as leituras de hoje, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.